Vamos dar continuidade aos trabalhos do Congresso Internacional na Academia Paulista de Direito. A mesa número 2, com a temática Culturas, Periferias e Direitos Humanos. Já estão à mesa o presidente da mesa, o Dr. Ângelo Del Vecchio, sociólogo, diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e o professor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, do campus de Araraquara. Estão também à mesa o Dr. Ralph White, professor do University College da Universidade de Londres, Alice Bailey, administradora, atuou também como secretária da ONG África do Coração e é natural de Burkina Faso e trabalha no Colégio Equipe. E também a doutora Cleide Aparecida Vitorino, advogada da Casa Amarelas, pesquisadora da Casa das Áfricas Amanar, ativista de direitos humanos relativos a questões migratórias e discriminatórias de diáspora africana e ascendência africana. Com a palavra para a coordenação dos trabalhos, o Dr. Ângelo Del Vecchio. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer, primeiramente, a iniciativa da Academia Paulista de Direito de promover esse evento, especialmente os esforços do Dr. Alfredo Thier. Quero agradecer também a presença do professor Ralph White na mesa, da doutora Cleide Vitorino, da doutora Alice, e a doutora Vanessa não veio, ela virá. Então ela será incorporada à mesa assim que chegar. Bom, feitos os agradecimentos, eu passo já a palavra ao Dr. Ralph White para que ele faça a sua exposição. Muito obrigado. Excuse me, meu português é muito ruim. Eu vou falar em inglês, desculpa. It's a great pleasure to be here. Thank you so much for the organisers for inviting me. It's such an honour and a pleasure to be back here at USP and to support this very important event. And it's a privilege also to be here with my colleagues on this panel. Thank you. Now, international law has for some time been the site of efforts to challenge global poverty and economic inequality through ideas to reconceive economic differences across borders to make the global rich responsible for and to the global poor. And in recent years, a new aspect of this idea has emerged on the mainstream agenda in international policy, using international human rights law to apply extraterritorially across borders in the area of economic rights. And an example of this would be in 2001, the principles that were adopted in Maastricht, you can see there in the picture of a place in the Netherlands, which is a document that's written like a treaty, an international treaty, which tried to codify, to write down the extraterritorial application of international human rights law. And at this time of year, we are thinking about the anniversary of the Universal Declaration of Human Rights adopted in the United Nations. And this is one of the main developments in the law 60 plus years later, which is to think about human rights not only within a state, but also across state borders. Today I'd like to provide an evaluation of this idea, applying ideas from post-colonial thought in particular, and a version of my presentation today is available to download for free at the website indicated on the slide. And my presentation today is
part of a broader project funded by the European Research Council, which is the funding body of the European Union. So I am from the United Kingdom, but I am very much in favour of the European Union, despite Brexit. And so I have to thank also the European Union for funding my research in this area. Now, my presentation today will be in 6 parts. First of all, I explain what I mean by the extraterritorial application of human rights law. Then I introduce the method I will be applying, post-colonial ideas. Then I begin to apply this set of ideas to the subject, addressing 4 sets of issues. First, the idea that human rights law should be used to address economic rights across borders. Then, secondly, relevance of ideas of universalism versus cultural relativism to this topic. Then I look at the limitations of the substantive content of the law in this area. And then finally, I look at the idea of history, how responsibilities for historical human rights abuses, including in the colonial period, are understood, given the existence of these abuses, but also the ongoing legacies of them in today's world. So to begin then with extraterritoriality. The extraterritorial idea of obligations in human rights law concerns the idea of rules that apply to the relationship between people located in one part of the world and those located in another part of the world, when we understand these differences in terms of the legal status in international law of the place where they live, so the state that they live in. And obviously the extraterritorial approach to this understands people and their rights according to this legal status. So human rights are territorial when they relate to the relationship between people in the territory where they live, and they are extraterritorial when they concern a relationship between those people and foreign states and their populations. So trying to address global poverty and economic inequality through this extraterritorial approach involves challenging the conventional idea that human rights obligations are only territorial, thinking also that potentially they can have an extraterritorial dimension, and in particular that the economically privileged parts of the world, the states and their people, should have an obligation towards the economically less privileged parts of the world. That's then the general idea of extraterritorial human rights obligations. What then of thinking of this topic through ideas from post-colonial theory? Now here I'm referring to ideas that have been developed in the context of anti-colonialism, the legacy of colonialism, and neo-colonialism. And elements of ideas from this body of work have been invoked and applied to international human rights law as well as international law generally in what is called third world approaches to international law, using the English acronym TWAIL. As the name suggests, there's no single one approach here, but rather a series of sometimes mutually contradictory ideas. Now what I'm going to do today is consider some of them, not all of them, and how they might relate to this idea of extraterritorial economic obligations. Now, international law has for some time been
the location of efforts to try to challenge global poverty and economic inequality. Notably, in the period after the Second World War, in the period of decolonization in that period, where newly independent former colonial states in the United Nations sought to, and that's a picture of the United Nations General Assembly, sought to promote the new international economic order, again the English language acronym NIEO. This also sought to promote the idea of a right to development, which would include an obligation that economically advantaged states, including former colonial states, would be obliged through transferring resources and technology to improve economic development in economically disadvantaged states. These efforts, political efforts, were essentially blocked in, obviously politically, but also in legal terms, in changing international law, by the resistance of many economically privileged states, largely by focusing the efforts within this body, the General Assembly of the United Nations, which is the body within the UN, which does not have the ability to change law. So the United Nations is conceived in a, what might be understood as a neo-colonial aristocratic fashion, where the Security Council, which is made up only of 15 countries, 5 of which are permanent members of the Security Council, they have the ability to adopt legal rules that are binding on all states. The General Assembly, which is the body made up of all the world states on an equal basis, does not have this ability. So these efforts to change the rules could only happen in that general body, but that general body doesn't have the ability legally to change the rules. However, at the same time as this was happening, and what we think about at this time when we commemorate the Universal Declaration on Human Rights, whereas the Universal Declaration was adopted in the General Assembly, and so is non-binding, also we have international human rights treaties which were adopted from this period onwards, and which are binding legally in international law as treaties. And many of these treaties do address issues of economic rights as well as civil and political rights. However, the main focus of these treaties was also, as I mentioned, at this time, limited to a territorial focus. So the situation within states and the rights of people in relation to their own state and not also potentially other states, and so economic obligations across borders. There were efforts to try to promote the notion of economic obligations across borders, but this didn't take place within the framework of human rights law. Instead, for example, there were efforts trying to reform the Bretton Woods institutions, the World Bank and the IMF, and also efforts to try and set a target for the provision of economic aid from rich countries to poor countries. So we have a global standard here, which is 0.7% of gross national product, which economically privileged states are supposed to allocate towards overseas aid and development. And these efforts now, of course, are in the framework of the Millennium Development Goals, which have now been reconceived as the Sustainable Development Goals. And of course, later on, the World Bank and the IMF became the sites of resistance by many who saw these bodies as wanting them to adopt different approaches that might bring about meaningful
transformatory changes in terms of global poverty and economic inequality. However, later into the lifespan of this development of human rights law, really around the turn of the century, we see eventually a trend to think about the idea that these areas of human rights law might apply across borders. And this was heightened by then the greater criticism that was raised in connection with some of the human rights abuses associated with the so-called War on Terror, because many of these human rights abuses took place extraterritorially. So there you can see a picture of a so-called drone strike, of course, taking place outside US territory, so maybe Afghanistan or Pakistan. And then, of course, the pictures from Guantanamo, which again, the Guantanamo facility is in Cuba, but is operated by the US, so is of course, by definition, extraterritorial. However, as these examples illustrate, the focus was still mainly on civil and political rights rather than economic rights. So issues of, for example, the right to life, the prohibition of use of torture being the issue, for example, when it comes to Guantanamo. And so there still really was the issue of economic justice across borders was not focused on. It also, and that really reflects a general problem in international politics and international law, where sometimes there is a tendency to address issues that are exceptional and unusual. So obviously these things here do not happen often and affect a small number of people, rather than structural issues that are pervasive and everyday. And also, of course, there's a gendered component. So these human rights abuses, predominantly the victims are men, whereas, of course, when the focus shifts towards economic rights, the impact on women and men is different. So writing in 2007, two scholars of international law wrote, and I quote, despite many reports indicating the negative effect of various policies on human rights of poor, of women and other vulnerable peoples, particularly in the economic sphere, there's been little attempt to try to address these problems within the framework of international law. And obviously this might be understood as a third world post-colonial critique of the existing structures of international law. Now there is an effort to try to challenge this through a network of scholars and activists through this extraterritorial obligations consortium. And this consortium is the body that put forward these Maastricht principles, which are trying to move the focus away from civil and political rights towards economic rights across borders. And this is really the main area of global activism on this subject when it comes to international law. And we might say that this is compatible with a post-colonial critique of international law because it's concerned with economic obligations of the rich towards the global poor, and to correct this earlier imbalance away from that question. At the very least, it might be understood to be complementary to those earlier NIEO efforts by developing countries and newly independent colonial states taking place 50 years ago. However, just to say this wouldn't do justice to the more challenging questions that are posed by post-colonial ideas. And I would argue require us to think about these questions indeed
including the very division of the world into sovereign states itself, and also the agenda being promoted, beyond simply saying that promoting economic obligations is a beneficial idea. So to ask questions like which obligations, of what kind, and is international law the best way of promoting this agenda, and who gets to decide that question. And it's these sorts of questions that I look at in the longer version of this paper. Obviously, I know I've got restricted time, so I'll just look at some of the questions in the rest of my presentation, but not all of them. So, first of all, one long-standing debate in human rights law is, of course, the question of universalism versus cultural relativism. So the idea, are human rights and their manifestation in law universal, of equal and general significance and legitimacy to all people everywhere, or are they actually culturally specific? That's to say, manifesting more local particularities that are actually have the effect of rendering their cross-cultural application inappropriate. And to put the issue in more crude terms in a post-colonial frame, are these ideas somehow more relative to the West, and therefore their articulation in a global way is simply furthering neo-colonial ideological control? Now, adopting the distinction between territorial and extraterritorial, normally the focus has been on the territorial context. So this cultural relativism, universalism debate has been understood as a question of, are these global standards of universal significance when they're applied in each of the different domestic contexts where they're supposed to operate, the relationship between the state and their people. So the question is whether these same standards are legitimate in each national situation. However, the situation is very different if we're thinking about the extraterritorial context. The question is not whether universal standards are of common significance in every country where they might apply as far as the internal operation of that country is concerned. Rather, it's whether the universal standards on the relationship between these national legal systems and political systems, whether that promotes an agenda which is of interest to all people in the world in a fair and equal fashion. So in other words, who wins and who loses across the world in a global regime of the extraterritorial application of economic rights? And to what extent do the winners and the losers correspond to broader distinctions that map onto post-colonial analysis, so the global north versus the global south, etc. And this is obviously of particular significance to the topic of extraterritorial economic rights because of the economic dimensions of post-colonial European, post-Renaissance European colonialism, and the way in which the distinctions in economic grounds, which would form the basis for extraterritorial obligations, those distinctions often correspond to the global north, global south divide that of course has its origins in the colonial period. What then is the substantive effect of these obligations? Who wins and who loses under them? The obligations that are being put forward by this new initiative. Now, as I mentioned, there is a standard that does speak to this question of global economic redistribution. This idea that rich countries should allocate 0.7% of their overseas aid budgets
to economic development in poor countries. However, the general view, which is affirmed by the people who are putting forward these Maastricht principles, is that although this has been articulated ever since the 1970s, it's still a matter in law of what we call soft law. That's to say, it's not legally binding, it's only actually a political aspiration. And usually commentators point out that economically privileged states would resist the notion that when they do this, they do so because they're legally obliged to do so. It's, in other words, it's an issue of charity, not discretion. So here we can see a quotation from some of the people pushing forward this agenda, which articulates this approach. So governments might feel they are obliged to act, but this is only from a sense of altruism, rather than the notion of being bound by legally obliged to do so. Also, we see here the very language of assistance indicates a very limited notion of action. It suggests a pre-existing reality, which is a given, and then the richer states are not responsible themselves, but then perhaps might help if things go wrong. So they're not responsible, someone else is responsible, only the local actors, the local government, etc. And so broader, more fundamental ideas, notably of redistribution, that would involve a more radical transformation of the global economy are not considered. So this takes the existing structures of the global economy and then tries to add on to them relatively minor modifications, which wouldn't make a significant difference in terms of levels of poverty and eradicating economic inequality. Turning finally then to the question of historical considerations. So post-colonial approaches to the economic system and TWAIL have made three general claims about the global economic system that are of central importance to the question of extraterritorial human rights obligations. So in the first place, the idea that global economic inequality as a present injustice should be resisted. And then in the second place is the claim that economic relations should be reconceived because of historical injustices, notably those associated with colonialism and imperialism. The two claims are linked in the sense that current inequalities can in part be linked back to colonial and imperial structures from the past. So, for example, one link would be how industrialization in the West, with its ongoing legacy in terms of economic inequality and environmental destruction, was of course bound up in and enabled by slavery, the imposition of unequal trade relations, and the exploitation of people and the extraction of resources during the colonial period. And of course another link would be the way in which the colonial legacy of externally imposed arbitrary boundaries forming the basis for the division of the world into sovereign states has created a situation where there are considerable challenges for many of these states in forming and maintaining cohesive and meaningful political communities. At the same time, historical questions of responsibilities for abuses and exploitation in the colonial era are not limited only to things which directly or indirectly feed into the world that we live in today.
they're also significant in their own right. This forms the basis for a third claim, which is rooted in the claims for redress and reparation for historical abuses and exploitation across borders. So taken together, these three areas of argumentation suggest that the current project of economic justice across borders can't be addressed by simply taking the world as it is now without also thinking about the historical context which both contributed to this inequality and also suggests a series of unresolved injustices. Now, this current approach then doesn't address these things and focuses simply on economic obligations across borders now. And so one thing that I argue in the paper is that what is missing from this current framework is our efforts to try to understand ideas of economic inequality and injustice today as not as a matter of charity and communitarianism, but more about addressing the problem of unfair, inherited privilege based on past inequality and exploitation. And this is symbolized by, here the photograph is taken from a scene outside the High Court in London, where the survivors of the Mau Mau massacre in Kenya, which was a colony of the United Kingdom, brought a case against the United Kingdom claiming for compensation for the abuses that they suffered by the colonial authorities in Kenya, which took place in the 1960s. And these are the surviving people from that period. And what was interesting about that case is that it looked as if these people would win and the UK government would lose. And at that stage, the UK government agreed to pay them compensation and to make a formal apology for what happened. And the UK was very clear and careful that this was entirely political and not legal, and that there was no acceptance of legal responsibility for what happened, which is a classic legal strategy. Many of us as lawyers are familiar with this, where when there's a dispute, the dispute is settled before it goes to court without any acceptance of formal legal responsibility. Now, in that case then, ultimately legal responsibility was never decided by the court. But what we might see is in the future that there are other claims like this which are more successful. And these claims can be include such things as claims relating to colonialism, as in this case, but also claims for the return of objects and artifacts and art that was taken, that now exist in museums in European countries, and which were taken from what were the colonies during that period. And claims like those continue. It's important then in that context to be critical of this initiative by these scholars in the Maastricht Principles, which doesn't seem to account for the possibility of more radical transformatory change. And we have to remember that we shouldn't assume, this is a very important point to make in a law department, that the law necessarily always offers a neutral foundation from which lots of many different approaches, including potentially very transformatory approaches, might be possible. Sometimes the foundation determines then the future journey. And if the foundation is modest and limited,
it may be that it's taking us on a journey that ultimately will not lead very far in terms of making the changes that we need. So I think that my conclusion would be that when we're thinking about the potential of the law in this area, we have to be careful about not only what is possible within international law, but also the limitations of the law in providing the sorts of changes that are needed. And indeed, and this is my final point, that any initiative of international human rights law, even one that's coming out of the work of non-state actors and activists, and is trying to disrupt the boundaries in the world between sovereign states, because it's a project of international law, and international law is the law that applies to states and the law that is made by states. Of course, that always comes at a risk that it ends up legitimating and supporting the state-based structure of the world, which may be one of the ultimate structural causes of these very problems in the first place. Thank you. Agradeço ao professor Raif Wawid e quero chamar à mesa a Vanessa Sabato. Isso. E o professor Alfredo Thier. Bom, dando sequência a essa sessão, eu passo a palavra à Vanessa, por favor. Olá. Boa tarde a todos e todas. Eu trouxe um slide para ser passado, tá? E eu quero que vocês, através dessas imagens, conheçam um pouco da Casa Amarela Quilombo Afro-Guarani. É um espaço alternativo de ocupação que acontece ali na Rua da Consolação 1075, travessa da Rua da Visconde de Ouro Preto, 186. Estamos lá há 5 anos e trabalhamos com a comunidade, dentro da perspectiva da Lei 11.645/08. Então eu quero apresentar para vocês um pouquinho do trabalho que eu faço em teatros e principalmente nas escolas municipais e estaduais do centro e de outras regiões de São Paulo. O nome desse projeto é Abayomi, a primeira boneca de pano do mundo. Aunque
Esse foi o sinal que eu ouvi a minha vida inteira. Mas Sinhá tocava o sino, logo eu tinha que aparecer. Nós chegamos nessas terras e afastada dos meus amigos e parentes. A grande amiga Quindê, ai que saudade de Quindê. Quindê foi uma grande guerreira. Nessas terras deram o nome para ela de Luísa Maria. Ela fez grandes revoluções e batalhas. Mostrou para nossas mulheres e homens, negros e crianças, o que é resistência. Ela sofreu muito, perdeu seu filho, depois teve seu segundo filho, vendido pelo próprio pai, um português. O nome dele é Luiz Gama. Eu sei que todos vocês conhecem ele. E eu estou muito feliz de estar nessa casa. Essa história é uma história de luta. Só aqui nessas terras ele libertou mais de 500 mil escravizados. O que eu mais gostava de fazer na Casa Grande era quando Clarinha me permitia ir na senzala. Lá eu tinha as crianças e a gente podia contar as histórias escondidas. Sempre levava coco para as crianças. Além de brincar com o coco, era esse coco que alimentava ela. O meu senhor e a minha sinhá permitia que eu levasse os restinhos de comida no coco para as crianças na senzala e era uma grande festa. E elas brincavam também de coco. E eu sempre contava para elas essa música assim. Agora não quer de coco no terreiro. Agora não quer casca de coco no terreiro. Casca de coco faz lembrar o tempo do cativeiro. Casca de coco faz lembrar o tempo do cativeiro. Eu também gosto de lembrar de quando eu ia na senzala. Eu sempre levava um pedaço de pano. Eu repetia o caminho ancestral deles. Eu fazia as bonequinhas para as crianças. E elas gostavam tanto. Até hoje as crianças gostam. Onixalê, Arulaxê, Onixalê. Eu cantava e fazia bonequinha para as crianças. Essa bonequinha é a bonequinha que eu tinha ganhado dentro do navio dele. Foi Quindê quem me ensinou. Ela ganhou a bela da ancestral dele. Eu ganhei a minha. Primeira boneca de pano. Papai, me manda um balão com todas as crianças que tem lá no céu. Pai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu. Tem doce, papai,
Tem doce papai, tem doce papai, tem doce lá no jardim. Elas gostavam que eu fazia boneca e contava histórias. As crianças não tinham nada. A gente fazia o que podia para elas se divertir. Eu fazia baiomi para elas. Pai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu. Pai, me mande um balão com todas as crianças que tem lá no céu. Tem doce papai, tem doce papai, tem doce lá no jardim. Meu nome? Meu nome é Baiomi, vem de Urubá e significa encontro feliz. Vocês podem me chamar como vocês quiserem, mas saibam que sou africana e ancestral. Eu vim da consciência divina. Ela já sabia que a maldade existiria. E eu existo? Bem antes do homem ser, sou filha da primeira árvore que o Criador fez na África. Venho lhes falar da minha mamãe baobá. Ela é uma árvore gigantesca e expressa seu amor pela humanidade, dando abrigo, alimento, água e cura para todos na África e em vários lugares do mundo até os dias de hoje. Respeitada, a mamãe baobá resiste em todas as tribos africanas. Isso mesmo, sempre ao centro da tribo. Todos os casamentos, nascimento, celebrações religiosas, festas de colheita, as brincadeiras também, é claro, as contações de histórias são feitas aos pés dessa grande mãe até os dias de hoje. Respeitada, dentro dela cabe todo o continente africano com mais de 50 países. E todo contador de histórias, quando desencarna, é enterrado aos pés dessa grande mãe, para que os contos e histórias nunca sejam esquecidos. Ai, minha mamãe baobá, quantas histórias tens para contar? Eu também sou filha das deusas africanas, aquelas que protegiam as crianças dos navios negreiros, as mesmas que foram forjadas, açoitadas, estupradas e ainda são. Eu sou o choro, o medo e a dor, que o amor venceu. E ali, no meio do caos, eu renasci para trazer consolo para os pequenos que não sabiam que a maldade existiria. Eu sou trapo, sim. Retalho suave, ensanguentado e contorcido, que estancava a dor do corpo e da alma africana, sequestrada rumo à terra do pau-brasil. Eu sou a primeira boneca de pano do Brasil. Represento todo o continente africano. Não, gente, é brincadeira. Eu sou a primeira boneca de pano do mundo. Eu sou a África. Eu sou a capoeira, que abriu caminho para os quilombos resistirem. Eu sou o hip hop, presente em todas as quebradas. Eu sou a sua resistência, menino e menina de periferia, em manter os seus cabelos crespos, embredados, encaracolados e adornados por turbante. Eu sou a sua ancestral, filha de Ansan, Eparreia, que rasgou as vestes para que eu pudesse estar aqui. Eu sou você, preto, pobre, representante dos guetos. Muito prazer. Eu sou o seu amuleto ancestral. E é por isso que a vovó Maria Conga, ela sempre diz que nós somos trapos. Mas de trapo em trapo, nós resistimos por toda parte. E unidos encontraremos a liberdade sincera, como o sorriso de uma criança que chora, mas cresce e espera sempre, sempre que dias melhores virão. A Baiomi resiste.
todo o respaldo histórico, conteúdo, livros. Estou estudando, né? Não sou somente uma atriz, mas sou uma pesquisadora, né? A Bayumi era uma boneca que está presente na minha família e eu comecei a estudar mais sobre a história dela, ler mais, né? Encontrei a história de Luísa Maim e Luiz Gama e hoje eu trago essa história para vocês com muito amor. É um pedacinho do monólogo de 60 minutos da boneca Bayumi que conta a história de Luísa Maim e Luiz Gama. E eu gostaria muito que um dia vocês pudessem compartilhar desse momento, dessa apresentação completa na Casa Amarela, né? Que a gente vai estar colocando em cartaz no mês que vem. E eu agradeço, eu sou da companhia Cia Amarelas, que nasceu dentro do primeiro quilombo urbano de artistas do centro da cidade de São Paulo. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Muito obrigado, Vanessa. Eu agora passo a palavra para a Cleide Aparecida Vitorino, doutora Cleide Vitorino, também do projeto Casa Amarela. Depois dessa apresentação fica difícil. Toda vez que eu vejo, eu me emociono. Eu venho aqui como representante da Casa Amarela, mas trazer também um pouco da minha trajetória enquanto mulher negra, afro-indígena. Contar também a minha história. Meu nome é Cleide Aparecida Vitorino, sou advogada, formada, servidora do Estado, né? Dentre os universitários, há 26 anos atrás, eu fazia parte dos 0,0% de negros na universidade. Eu fiz uma universidade particular e logo após me capacitei nas questões étnico-raciais. Né? Há 26, né? Eu sou a figura viva, a referência, né, de todo o movimento que foi trazido aqui em relação à elaboração da nossa Carta Magna. Né? Eu passei por essa transição enquanto estudante de Direito. Né? Estava no movimento enquanto, né, os estudantes naquele período. Eu sempre brinco que eu sou a musa negra que ninguém viu, né, quando nós gritamos e lutamos pelo voto direto e pela a fundação da Constituição. Eu tive o prazer de ter como professor Ulisses Guimarães, dentre outros juristas da época. Né? Dr. Ulisses, né, logo após ter participado da aprovação, né, da relatoria, ele leva em sala de aula a caneta em que e faz com que nós, alunos, cada um de nós, que a caneta passasse na mão de cada um de nós, alunos. Tá? Eu estou também, enquanto mulher negra, que conquistou seu espaço. Tenho 52 anos, né? E desde quando fui aprovada como advogada, como inscrita na OAB, destinei meu trabalho, meu ofício em relação aos direitos humanos. Aqui está mais do que uma advogada. Aqui está uma ativista que trabalhou em relação às questões étnico-raciais. E hoje eu trabalho em relação aos migrantes, né? Também é uma história bem longa, mas hoje estou aqui representando a Casa Amarela. A Casa Amarela ela surge no meu contexto de ativismo, quando trabalhando com as associações e coletivos, e bem também da diáspora africana, né? Eu fui delegada na primeira conferência, tanto a municipal quanto a nacional,
porque até então a gente não tinha representantes, né? Nós temos aqui um dos nossos, né, ativistas trabalhando também sobre a questão, e me deparei em relação a um problema muito sério em relação à migração, né? A questão de moradia, a questão de habitação, e também em relação às mulheres negras, principalmente as mulheres africanas. A Vanessa, em um dado momento, ela elabora um evento que se chama Sagrado Feminino, voltado tão somente para as mulheres e mulheres negras. E surgem as mulheres africanas. E daí eu venho a conhecer essa residência artística que se encontra ali na Rua da Consolação. Como pesquisadora, eu sou pesquisadora da Casa das Áfricas, não sei se muitos de vocês conhecem. Nós trabalhamos com a questão do imigrante, principalmente o imigrante africano, e nossa proposta é a inserção desse imigrante dentro do contexto educacional, desde o ensino básico até o universitário. Nós fazemos um acolhimento, né, e essa trajetória já tem mais de 15 anos, né, na questão do contexto em relação do educacional. Como eu trouxe para vocês, eu conheço o trabalho da Vanessa, e ela traz essa referência dos cuidados em relação à mulher, né? Porque a Casa Amarela, ela é formada na sua maioria por jovens negras, jovens empreendedoras, né? E ela tem um trabalho muito voltado às questões em que nós passamos, né? Enquanto mulher negra, né? E toda a agenda dela é voltada na questão de empoderamento, né? Trabalhar com a questão da visibilidade, né? A inserção no mercado de trabalho, né? E de cuidados. Nós temos projetos com a Fundação Casa, nós temos projetos em relação às questões com as mulheres, nós temos projetos voltados em relação às mulheres migrantes, nós temos projetos voltados com a questão da literatura, não só a literatura que nós conhecemos enquanto estudantes, mas pela literatura de origem que venha da temática africana ou de afrodescendência, né? Além disso, a residência artística, como eu trouxe para vocês, ela 80% é trabalhada com pessoas, ali tem artistas em situação de vulnerabilidade, né? E trabalha com recorte que até então não é visto pela sociedade, com a arte de rua, artistas plásticos, dançarinos, música, literatura e assim por diante. Ela é composta, cada artista tem o seu ateliê, é uma casa grande, né? E está aberta ao público em geral, né? Nós temos nosso horário, nosso agendamento, que pode ser visto para cada um de vocês. Nós preparamos um trabalho do histórico da Casa Amarela, né? Que vocês podem estar acessando em qualquer rede social. Nós estamos no Facebook, né? A Casa Amarela é a primeira residência artística, tá? Ela está assim com alguns históricos de adequação dentro do âmbito jurídico, né? Porque é uma propriedade da União, então está se definindo ainda os parâmetros, mas nós somos reconhecidos internacionalmente, não só aqui em São Paulo. É um espaço aberto para qualquer artista, desde que ele entre em contato com a coordenação. Ela é autogestada por seus artistas, tá? Não existe uma questão de hierarquia,
ela, como bem a Vanessa trouxe, já há mais de 5 anos que traz o recorte, né, sobre arte, sobre a arte e essa arte de rua, que como outras categorias de arte, ela é censurada, é marginalizada, né? É um espaço, como eu trouxe, aberto para essas populações periféricas que não têm uma abertura em outros espaços e equipamentos públicos, né? O histórico da Casa Amarela. Eu não teria mais o que falar, eu gostaria que a Vanessa poderia trazer mais um pouco, além da intervenção artística que ela apresentou agora. Muito obrigado. Desculpa, mas assim, para mim é muito importante, enquanto advogada, estar numa situação diferenciada dentro do espaço que é de todo advogado, de toda a população. A emoção é muito grande desde o momento, né, porque 26 anos de carreira trabalhando como ativista em relações aos direitos humanos, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar sentada aqui, trazendo um dos meus trabalhos. Mas muito obrigada à casa, muito obrigada à Academia de Direito, muito obrigada pelo seu organizador, Dr. Atier. Muito obrigado, doutora Cleide. Eu agora passo a palavra para Alice Bailey. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Meu nome é Alice Bailey. Eu sou do Burkina Faso, sou africana, sou imigrante há 4 anos no Brasil. É uma honra de estar aqui, né, para falar um pouco da minha trajetória aqui no Brasil, né, dentro dessa luta, né, dos imigrantes. Eu fico muito emocionada, eu não falo muito bem português, tá? Francês. Eu fico muito emocionada ver tantas casas, tantas pessoas, né, fazendo um trabalho tão bonito, lutando pela imigração aqui no Brasil, né, pelo direito da imigração aqui no Brasil, porque eu acho que é uma questão muito importante que a gente tem que pegar, né, em conta. Primeiro eu vou me apresentar, né, de novo. Eu estou aqui há 4 anos, agora eu já trabalhei na ONG África do Coração, que eu fui secretária, né, uma ONG dos refugiados e imigrantes, justamente que luta ainda, né, pelos direitos dos imigrantes e dos refugiados aqui no Brasil. Eu não tenho muita coisa para falar, eu só quero agradecer pela oportunidade, porque elas já falaram tudo. É isso, porque eu acho que quando a gente fala de direitos humanos, da periferia, cultura, é muita emoção, gente. É como se eu pego um exemplo, tem uma festa na casa do meu vizinho. Eu vou chegar lá, eu bato na porta, por exemplo, eu quero comida. Bate uma primeira vez, ninguém não abre a porta para mim. Segunda vez, ninguém não abre a porta para mim. Eu vou entrar. Por quê? Porque eu quero comida, estou com fome. Então, é essa aqui que a gente sente. Essa sensação que a gente sente. Estamos aqui, estamos presentes. Será que as pessoas estão vendo a gente? Será que se percebe que tem um povo presente que quer lutar, que quer batalhar junto para o crescimento desse país? Será que tem? Será que eles viram? E todo dia eu ando, quando eu acordo de manhã, eu ando com medo, assim, no coração. Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como é que vai ser o futuro para nós aqui. Então eu sempre procuro me informar para poder ajudar meus irmãos que chegam a cada dia aqui no Brasil, também que não tem nenhuma orientação, nenhuma assistência e que ficam perdidos. Então eu estou muito feliz que
surge essa oportunidade, eu quero que realmente pegue em conta, né, e ver se pode mudar muita coisa, porque tem muita gente precisando de apoio, não somente socialmente, mas psicologicamente, tem muita gente precisando. Infelizmente, as pessoas não vejam, mas estão presentes. Eu agora estou no colégio Equipe, né, que é um colégio que todo mundo deve conhecer. Eu entrei lá no colégio, né, a partir de um projeto que se chama Ver o Mundo. Um projeto muito bonito, né, com os imigrantes refugiados, que mostra realmente a importância da imigração no país e dentro da educação, né, que eu acho que é isso, porque a educação é o centro de um país, é o centro de tudo. É a partir dessa educação que a gente pode mudar muita coisa. Primeiro, porque eu acho que esses alunos, essas crianças, são chamados a ser adultos, né, e futuros líderes desse país. E foi muito, muito bom para mim de participar desse projeto, que continua ainda, que valoriza, que mostra realmente qual é a imigração e qual é o refúgio, né, no Brasil. Não somente a gente veja os aspectos negativos, mas a gente vê os aspectos positivos que traz para o país, que eu acho que é muito importante, né, a gente pegar em consideração. Mas, infelizmente, tem muita gente mal informada que veja a imigração como uma negatividade, né, um aspecto muito ruim, não sei, mas muita coisa ruim pelo um país. Pelo contrário, hoje a gente veja ele que não é daquele, pode falar um pouco, né, o professor, a gente vê país do primeiro mundo que você vai pegar a história desses países que foi construído para a imigração. Então eu acho que a gente deve lutar junto para poder fazer crescer esse país, né? Para mim, direito humano é respeitar a opinião do outro. Respeitar. Se a gente aceita o outro de jeito que ele aceita ele no nosso país, né? Então, vocês aceitam tudo. É isso o direito humano. Não tem mais nada que isso. Aceitar o outro, seu próximo, de jeito que ele né? E tentar entender ele. Porque eu acho que imigrar é um direito. Eu sempre falo isso. Eu não sou cidadão de um país, eu sou cidadão do mundo. E se eu tivesse mais oportunidade, eu quero conhecer o mundo, porque esses barreiros, infelizmente, os políticos colocam nos países para dividir, são coisas que nós, os humanos mesmo, colocaram. Mas não tem sentido. Então, somos todos cidadãos do mundo, a gente precisa se acolher mais, né? Respeitar o outro, seu próximo, se olhar no espelho e falar que não, esse cara é igual a meu, por que não ajudar ele? Então, a gente, cada um daqui, tem que todo dia de manhã se olhar no espelho e dizer que não, eu sou uma pessoa correta, eu preciso ajudar o meu próximo, porque eu mesmo preciso, primeiro você precisa se ajudar você mesmo, para poder ajudar o seu próximo. Então, quando todo dia eu acordo de manhã, eu me olho assim no espelho, eu falo, nossa Alice, você já conseguiu um pouco, mas e os outros irmãos? Então, eu estou dentro dessa luta, cada dia eu tento trazer mais ideias, né, para minhas comunidades, mais informações. A gente tem um grupo de trabalho, um grupo de WhatsApp, onde se tivesse, por exemplo, uma informação de trabalho, a gente se comunica para todo mundo poder ficar dentro desse vínculo, porque é um vínculo, para todo mundo poder ficar atualizado. Justamente essa ONG África de Coração, né, a maioria do trabalho dele é pelo esporte, né? Muita gente vão entender para falar da Copa dos Refugiados, que acontece agora vai ser a 5ª edição, né, esse ano, que é uma Copa que agora não é mais ela não é mais baseada aqui em São Paulo, mas ela virou uma Copa estadual, né, que aconteceu em 3 estados do Brasil.
que já é uma conquista, né? Porque a partir do futebol a gente pode transmitir muitas informações, não além do jogo, mas atrás do jogo, o que a gente traz a confraternização, que eu acho que é isso que é importante. Além disso, hoje, esse ano eu fiquei muito feliz porque eu queria muito fazer algo para as mulheres, justamente para as mulheres negras e africanas. Foi uma primeira edição, foi uma coisa da nossa comunidade, mas eu acho que a gente vai pensar mais sobre isso para poder amplificar ela mais, para poder mostrar, né, os valores, né, da mulher africana, da mulher imigrante em geral, já que a Casa Amarela é um trabalho que já a Casa Amarela faz, né, que eu acho que a partir da cultura a gente pode conquistar, a partir da cultura a gente pode transmitir, né, a sabedoria que a gente tem, que a gente traga da nossa terra. Então, é isso que eu tenho para dizer. Se aceitar, porque nós somos todos, né, cidadãos do mundo. É isso, eu quero agradecer muito a presença de todo mundo, porque todo mundo já falou, eles já falaram todo, né, eu não tenho mais nada para acrescentar. É só muito mesmo, muito obrigada pela oportunidade. E vamos todo mundo junto trabalhar sobre esse assunto, porque eu acho que é muito importante, né, levantar essa questão, ir nas periferias, porque nas periferias também vive imigrante, né, ir nas casas das culturas, porque nas casas da cultura você vai encontrar não só brasileira, mas também imigrante, então quer dizer que todos os lugares tem brasileiro, tem imigrante, somos todos misturados. Então, precisamos, né, se unir e poder mudar essa situação, infelizmente, que a gente veja hoje nas ruas. Você vê que as pessoas são um pouco frias, estão ficando um pouco frias, né? Mas isso não pode acontecer, isso não pode, a gente não pode se deixar, né, elevar para essa negatividade. A gente tem que segurar firme, né, seguir em frente que vai dar tudo certo. Muito obrigada também pela presença do professor, para todo mundo pela oportunidade, pelo esse evento organizado, que eu acho que são esse tipo de eventos que a gente tem que, né, palestra, a gente tem que várias vezes organizar, né, nas faculdades, é isso, nas escolas, porque é aí que a gente vai tocar, não é na rua, é aqui mesmo. Então eu acho que é uma bela iniciativa e que vamos continuar juntos que vai dar tudo certo. Muito obrigada. Eu passo a palavra ao Dr. Alfredo Atier Júnior. Bom, eu vou falar 2 minutos apenas para dizer o seguinte, que com a presença do professor Ralph Wild aqui e com essa exposição maravilhosa que representa, quer dizer, uma figura do professor Ralph Wild representa uma corrente importantíssima do direito internacional, que de fato, quer dizer, digamos assim, dos movimentos do direito internacional contemporâneo, talvez seja a mais importante de todas, porque, como eu disse para vocês na exposição anterior a respeito das declarações, o sentido das declarações, que elas começam com uma pretensão de universalidade que elas não têm, né? Que não é sequer refletida por aqueles que a fazem. Hoje, a questão efetiva do pensamento descolonizador, descolonial, seja lá como se queira chamar, mas propriamente o descolonizador, a questão do pensamento que consegue abranger efetivamente os interesses, as paixões e os direitos de uma população muito mais ampla do que aquela que foi pensada pelos fundadores do direito internacional. Eu até diria que quando o direito internacional foi fundado, ele foi fundado exatamente contra as populações colonizadas, não é? Nós tivemos a figura de Francisco de Vitória, por exemplo,
todo o pensamento do início do direito constitucional, do direito internacional, era o pensamento de fazer, construir artifícios jurídicos para o desapossamento das populações colonizadas, né? Então nós estamos vivendo hoje exatamente o processo oposto. E eu acho que essa reflexão sobre a questão da pós-colonialidade, ela é extremamente importante. E quando eu pensei efetivamente na constituição dessa mesa, eu pensei exatamente em nós termos aqui juntos com o professor Wilde, quer dizer, uma figura extremamente importante do ponto de vista da teoria do direito internacional, alguma participação que demonstrasse efetivamente qual é o valor e qual é a força efetivamente dessa ideia da descolonização. Qual é a força dessa ideia de construir direitos que sejam direitos extraterritoriais? Ou seja, que nisso tudo estão envolvidas questões que não são apenas teóricas e não são apenas distantes. Que o direito internacional está aqui, nós podemos tocar o direito internacional a partir dessa perspectiva. E nós tocamos isso não apenas através da ciência, não é? Mas também através da arte, através da experiência, ou seja, eu acho que essa foi a ideia, efetivamente, desse debate, né? Eu acho que só isso que eu queria só esclarecer brevemente, Ângelo, mas agora você pode falar e conduzir o debate um pouquinho com o pessoal, que eu acho que é importante. Muito obrigado. Bom, vamos passar então o debate e, aproveitando a observação do professor Alfredo, eu venho de uma outra área, assim como o Vicente, eu sou da área de ciência política. E, inclusive, na área de ciência política, o direito internacional tem sido visto como um direito da relação entre entes estatais. E aqui nós temos uma perspectiva que me parece muito mais generosa. Quando o professor Alfredo fala que a gente pode tocar esse direito, é porque ele chega aos indivíduos, independentemente da sua origem nacional. Então eu apenas deixo como sugestão, no início do nosso debate, este mote, né? E abro nas questões que tenho certeza que vocês farão. Queria começar parabenizando a mesa. Acho que hoje, entre nomes como Ives Gandra, José Gregori, até o Lewandowski, que, enfim, tantos homens brancos com mais de 60 anos, acho que foi essa mesa que mais arrancou aplausos da plateia. Então, meus parabéns. E também confessar que estou um pouco enciumado, porque esse senhor de cabelo branco aqui, além de sobrenome igual e rosto quase igual ao meu pai, só que ele que está vindo aqui na minha casa falar sobre imigração, que é o meu tema, então gostaria de estar no seu lugar. E acho que, inclusive, minha pergunta para a Cleonice é saber um pouco o que é a resistência que a Casa da África e a África do Coração estão organizando agora nesses tempos que a gente tem pela frente, em que o presidente eleito já fez contatos com a extrema-direita mundo afora, inclusive criticando a nossa lei de imigração. O que é um tanto quanto surpreendente, porque ela vem de um processo de construção suprapartidário, envolvendo um diálogo muito extenso com a sociedade, e um tema que não é assim, uma enorme preocupação nacional, sobretudo se a gente comparar com outros países, não, claro, diminuindo a nossa pauta, mas colocando ela a nível de importância eleitoral. Então, acho que a gente, como ativista que se encontra direto em outras atividades, a gente tem que estar alinhado com como a gente vai resistir a isso tudo. Obrigado. Uma provocação, você podia fazer uma pergunta também do professor Wilde, a partir disso daí, eu acho que é interessante. So, Professor, good afternoon. We were seeing that now in Brazil, like our recently elected president has been talking a lot with other presidents around the world, especially Orban, Trump, and other representatives of the ultra-right. And I'd ask the ladies what's the kind of resistance they are planning here
and especially on the migration issue. And I'd like you to tell us a little bit of what is being organized internationally, so we can also communicate with the resistance around the world. Thank you very much. Muito obrigado, Pedro. Como trouxe para vocês, eu atuo ativamente em relação às questões de ordem migratória, principalmente, especificamente, com as populações e comunidades da diáspora africana e de ascendência africana. Todo mundo me questiona por que ascendência africana, né? Porque nós temos uma população que vem de matrizes africanas, que não é só a brasileira. Né? Nós tivemos um avanço, um fluxo intenso em relação aos latinos. E os latinos nós também temos migrantes de ascendência africana. Né? Na Argentina nós temos núcleos, na Bolívia, na Venezuela, que é a grande pauta do momento. Né? Na Colômbia nós temos quilombos que interagiam com o Brasil. Né? E eles estão aí e não são visibilizados. Né? Nós temos uma temática migratória, uma cultura migratória que só visualiza o migrante, aquele migrante que não é negro. Né? Mas nós temos uma intensidade também desse fluxo. Eu costumo falar que o fluxo, em razão do trabalho que eu exerço há 30 anos, que eu começo com um coletivo que chama-se Família Mani, há 30 anos atrás, que faz o acolhimento desses sujeitos de direitos, migrantes africanos de ascendência africana. Nós, na Casa das Áfricas, como eu trouxe, nós trabalhamos com a questão de acolhimento, principalmente para o migrante estudante. Desde o momento que tem que se solicitar convênios, né, documentação desde os seus países de origem. Hoje nós estamos com 20 estudantes do Mali, Burkina, Guiné-Conakry, Senegal. Nós temos uma professora senegalesa que está aplicando, uma professora visitante que está aplicando um curso na USP, no curso de Relações Internacionais, a AMI. E temos de outros migrantes, não deixamos de atender e acolher outros migrantes, mas o nosso trabalho é voltado em relação aos migrantes oriundos do continente africano. Em relação à legislação, né, como o próprio Vitor trouxe, né, eu vou colocar assim porque eu e Vitor, além da formação jurídica, nós somos ativistas. Né, e às vezes é confundido os papéis e os ofícios. Nós exercemos um trabalho de militância, de advocacy, em relação a essa legislação e esse acolhimento, porque nós tínhamos uma legislação que ela foi gestada no período da ditadura militar. Né? Aliás, não só o Estatuto do Estrangeiro foi gestado, mas grande maioria das nossas legislações ela foi gestada dentro desse contexto. Né? Nós trouxemos aqui, através da Vanessa, ela trazendo sobre o recorte da Lei de Diretrizes e Base, né? Mas se vocês reportarem a legislação, quando ela foi formulada em 96, ela traz uma restritiva em relação à migração, porque ela não traz a abertura. Quando você fala na aprovação da Lei 10.639, que como obrigatoriedade o ensino da história e da cultura africana, ela não traz só para fazer eventos, ela traz para se reformular, reestruturar todo um plano curricular,
desde o ensino básico até segundo, terceiro grau, vamos dizer, até toda a forma e todo o plano de ensino tem que trazer abordagem no contexto. Né? A lei ela foi alterada agora em 2015, né? Ela tem um novo contexto, né? E ela fala da obrigatoriedade de ensino da cultura, né? Do respeito à cultura, né? Em vários artigos. Alguns entenderam que foi uma perda. No meu entendimento, não. Ele amplia, porque tão somente estavam falando da legislação. Quando nós nos reportamos em relação só à lei e não a diretrizes e bases que obrigam o ensino, que reveja suas grades curriculares em relação às culturas e à identidade do Brasil, né? Porque a 11.645 ela acrescenta a questão da identidade e do povo dono dessa terra, os indígenas, né? E que também está invisibilizado no contexto educacional. Em relação ao que a gente vem passando em relação à migração, é muito preocupante. Eu sou consultora e assessora da maioria das associações e coletivos da diáspora africana, né? Hoje eu estou à frente da Associação Senegalesa, que tem aqui na capital de São Paulo o maior número de imigrantes senegaleses, né? E a gente tem um problema muito sério, porque se intensificou as questões de discriminações. Porque eu utilizo discriminações, não só xenofobia. Porque as discriminações ela vem acompanhado com vários recortes. A mulher negra, a mulher migrante, a mulher africana, e daí vai indo, ela vem trazendo. E a mesma coisa acontece com todas as outras migrações. O latino, por que é latino? Por causa disso, daquilo, e daí vem trazendo. Então, assim, só para vocês terem ideia, do início do ano até a data de hoje, só na comunidade senegalesa, nós tivemos 30 casos de lesões e morte, na grande maioria, pelo efeito discriminação e xenofobia. Tá? Que não está sendo visibilizado pela mídia. Não está sendo trazido pela mídia. E se intensificou com o pleito eleitoral, em razão de alguns discursos xenófobos. Tá? Mas eu vou falar também para vocês que não é de hoje. Quando houve a Copa Mundial e a elaboração da lei de terrorismo, nós passamos por um problema muito sério. Eu trabalho com as duas, hoje são 4 mesquitas muçulmanas, na sua maioria africana, né? Vocês conhecem uma delas, que é a do Anhangabaú. Tá? Eu sou católica e eu fui convidada a fundar e montar a mesquita do Anhangabaú, em razão do trabalho que eu faço com as migrações. Da mesquita do Anhangabaú surgiram mais 4 mesquitas, tá? A dos marroquinos, dos senegaleses, porque tem um recorte dentro da cultura muçulmana senegalesa, tá? Existem grupos étnicos muçulmanos, então eles precisam de espaços diferenciados, né? E tem a da Barão de Itapetininga. A gente teve um problema muito sério, invasão de mesquita, na mesquita, no espaço sagrado, na hora da oração, em razão da legislação, não porque estava acontecendo alguma coisa. Então, assim, realmente nós estamos muito preocupados, nós ativistas e militantes, que atuamos nas questões de direitos humanos e que trabalha com essa questão de migração em razão desse novo contexto político que nós estamos tendo, tá? Que eu posso estar trazendo para você. Enquanto
mulher negra, nós também, né, estamos muito preocupados. Lá em casa eu adotei normas de conduta com os meus sobrinhos, né, porque também está tendo muitos problemas, não sei se vocês têm sabido, mas aqui só na região central já mataram 4 estudantes negros por motivos racistas. Um deles tinha 16 anos e era gay. O outro porque estava passando estudante de engenharia. Né? Só para vocês terem ideia, na semana das eleições passaram 4 jovens brancos, virou para mim e falou: olha, vai acabar a sua felicidade, porque a escravatura vai retornar. Então vocês imaginam, né, o que está acontecendo em relação não só a nós brasileiros de etnia africana, como os migrantes oriundos do continente africano. Obrigada. So, just so I have the question correct, it was about migration in particular. No, not necessarily. So, obviously, humanity began in Africa. So everything that happened after that involved migration. So most of us are migrants, whether directly or whether descendants of migrants. I think I mentioned in my lecture the division of the world into sovereign states, and of course much of the question of migration is a question of the notion that these units are to be protected and preserved, and that the privileges of membership should be somehow exclusive. And any migration obviously is a challenge to that notion. And we have to therefore be careful when thinking about migration and challenges to migration, is to remember that that is partly a challenge to the notion of the sovereign state itself as an exclusive human community. And if we have, if therefore we're in favor of migration, if we're in favor of open borders or being more liberal with the borders, then we have to face up to the fact that therefore we have to think of some other way of ordering human society that is beyond the state. If we're not really interested in that, I happen to be interested in that, but if you're not, then it's a question of where you strike the balance. If you are committed to the idea of the state and the idea of a community of people ordered within a state, then you must be by definition committed to limiting migration one way or another. Those two things have to go together. The question then is, where do you strike the balance? And on what basis somehow the restriction should be modified? And of course the discussion, particularly in Brazil in relation to Venezuela, is about being humanitarian. So the notion that an exception should be made to the idea that Brazil should be for Brazilian people because of the humanitarian needs of the Venezuelan migrants. And that is the common way in which this issue is thought about globally. And so the arguments are about, should people be humanitarian? Should charity begin at home? Or should it also extend to people from outside the country? So again, the same issue comes back in, the notion of
protecting the state and privileging people in the state in favor of people outside the state. I think that the question then is, for those who want to campaign for the state to be more humanitarian, to be more generous, the question I think is how to make that argument succeed when we have the contra-argument being made. You mentioned certain individuals. This is, of course, in many ways a global phenomenon now, with these figures being successful. And the question is how to find that, and what arguments will work. Of course, part of that is about, actually not about the issue of migration or about particular political ideas. It's about who controls the media, who controls social media, all of the issues there that we're very familiar with about the misuse of our personal data by social media companies, and that's a broader issue. And it does seem as if somehow these people have been more effective in that issue than people on the other side of the argument. So we have to ask, how has that happened? And the role of capital, the role of the very wealthy far-right organizations, including those in the US, such as the Koch brothers, who have been involved in funding a lot of the work, for example, of Cambridge Analytica, who of course played a major role in this country as well as in the US in the elections there, and in Europe and in my country in the vote to leave the European Union. So again, it's not about the argument, right? The argument's being made badly or well. It was something else happened there which needs to be focused on. On the arguments themselves, we had last week, I don't know whether it was in the news here, but we had some advice from Hillary Clinton. So Hillary Clinton said, there is this problem with the far right and their arguments about migration, and we on the center, I mean, I don't think she described herself as the center left, but it's sort of an argument that would apply to the center left. We can't ignore this. We can't ignore that people have these ideas and wish that they would go away. We have to respond to those concerns in a sort of moderate way, right? So in other words, we kind of get a bit closer to the people on the far right as a way of defeating them. So my response to that is, first of all, Hillary Clinton is not an expert in beating someone from the far right? So she's not someone who has useful lessons for the world on how to succeed in that. So I think actually she's maybe an example of how to fail at that. And failing at that involving trying to maybe become a little closer and more centrist in your politics, given that the opponent is going to the far right, that failed. So we actually have an experiment where it was attempted and it didn't work. And we also see that in other contexts, in Europe, for example. So perhaps we do need to be more careful about the idea that somehow making milder versions of these arguments may somehow be successful. What it could do, of course, is legitimate these arguments, and the problem is, if that's the case, the person making the arguments more forcefully is always going to be more effective, because they're really making the arguments properly, right? So why would someone want a moderate version of something they believe in when someone who's articulating it in an extreme way is also available? So I think
my preference would be for trying to learn lessons from some other places, and particularly in societies where migration has been more popular and that there has been less anti-immigrant sentiment. And so not the, and you know, Hillary Clinton may not know about this. I don't think Europe has any answers on this, by the way. I don't think there's an example of anywhere in Europe where this is successful. And I think there's the Northern European, Scandinavian countries in some ways are the worst here when it comes to racism and anti-immigrant sentiment. Successful though they are in other respects. One country that I've been to where this is, which is very significant, is in the Middle East, Lebanon. So in Lebanon, 1/3 of the resident population of Lebanon are refugees. So imagine that for a second. Imagine that 1/3 of the people in the entire country were not citizens of that state, were foreigners. They were originally refugees from Palestine, and then more recently have been joined by refugees from Syria, obviously. There are other countries in that region with similarly high numbers of refugees, Turkey notably, also Jordan. And what's striking to me is that the entire fabric of society has not broken down in those countries. Despite these huge numbers of refugees. And there are obviously huge problems and challenges, and increasingly in Lebanon there has been resistance to this issue of hosting so many refugees. But you know, because we are talking about 1/3 of the entire population. I think then, I don't have the answers, but I think that if we're trying to learn strategies and lessons about how to make arguments concerning toleration and receptiveness and generosity and humanitarianism towards refugees, I think we have more to learn from the countries of the Middle East surrounding Syria than we do from Europe, from North America. And when I say North America, I don't just mean, you know, from the current Trump administration, but equally the opponents to the Trump administration. Because in many ways, you know, people in America who are horrified at President Trump, you know, imprisoning children at the border, seem to have forgotten that President Obama had the nickname the deporter-in-chief because he deported so many refugees and asylum seekers during his period in office. Finally, this is a lesson not for Brazil now, but for some other countries, particularly in Europe and the US, which is one of the problems which links to my general topic is a failure of people to understand the link between their own privilege and what causes people to, from poor countries to migrate. So people in the rich parts of the world do not see any connection. And so when refugees come to their countries, they think it's that their job is to be a charitable person who does this because they're humane and kind, not because they have any responsibility, partly, for what caused the person to move. And obviously, well, not obvious to these people, but perhaps obvious to all of you, that just simply is a lie, right? So, for example, in my country, the United Kingdom, one of our big industries is the arms industry, selling weapons, so guns, tanks, aircraft, etc. We don't call it an arms industry, we call it defense solutions, but it's one of the biggest employers in the country, and we sell these weapons to Saudi Arabia.
And of course these weapons are being used by Saudi in Yemen, causing all sorts of human rights abuses. But also, the Saudi state is the proponent of one of the most extreme forms of conservative Wahhabi Islam. And it does so proselytizing this form of Islam throughout the Middle East in ways that have supported the rise of Islamic State. And of course, it is Islamic State that is at the heart of much of the violence in Syria, which has caused the refugee flows that have ended up in partly coming to Europe. Also, of course, the Islamic State and the war in Syria is linked to the war in Iraq. And this was, of course, a war that was conducted by the United States and by the UK. And in many ways, the refugee flows into Europe are a consequence partly of the Iraq war itself. So part of I think what needs to change is a more sophisticated understanding of how causation operates when it comes to the link between the privileges and the behavior of those in certain privileged countries and the refugee flows from other parts of the world. Thank you. Há mais perguntas? Bom. Na verdade, não é bem uma pergunta, é uma informação que eu trago. Não sei se eu posso falar um pouquinho de política de ordem aqui, professor Atier. Tivemos eleições da Ordem dos Advogados e no Jabaquara eu venci uma eleição. E o Jabaquara significa a toca do índio fugidio. E nós temos uma tradição lá, temos uma forte comissão de direitos humanos, uma forte comissão de direitos dos refugiados muito ativa. Então a informação que eu trago é que, desde já, mas principalmente a partir de 1º de janeiro, a UAB Jabaquara está aberta a toda a luta pelos direitos humanos e, enfim, pelos direitos de cidadania. Depois eu quero conversar pessoalmente para... eu não vinha, né, professor? O senhor sabe muito bem que eu errei o andar, né? Eu vim para um evento do professor Alberto Amaral, né? Mas, enfim, fui muito mais produtivo e muito mais... Aprendi muito mais aqui nessa tarde do que... com todo respeito, professor Alberto. Né? Tem um professor de economia da USP, que ele é marxista, e ele fala que as lutas identitárias têm um limite, que é o limite do capital, como o professor Hoff acabou colocando também o poder aí das economias, né? Então ele fala que tem essa limitação e que todos nós só vamos atingir a nossa plenitude, a nossa emancipação, quando nós deixarmos de sermos mercadoria. E isso só será possível com a abolição do capitalismo, né? Como eu acho que o capitalismo está muito longe para a gente chegar nesse estágio, eu acho que a saída é o que a nossa colega de Burkina Faso falou. Vamos estar todos juntos. E aí eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa. E a outra notícia boa que eu trago é que no âmbito da OAB de São Paulo, a chapa que eu apoiei também venceu a eleição, que é um rapaz do interior, né, jovem, e que teve o apoio de vários grupos de luta, inclusive do grupo Guerra 10, que também é do movimento negro. Então tá bom. Então acho que a notícia boa é essa. Nós teremos o Jabaquara e teremos a OAB de São Paulo nessa luta. Eu sou muito próximo do Caio e qualquer coisa. Quer dizer, então eu não preciso mais ser um interlocutor, mas... né, então, eu acho que é uma boa notícia. A UAB vai ser uma entidade voltada para um olhar muito sensível para todas essas lutas. Só isso. Muito obrigado, Eduardo. Mais alguma questão? Vou acrescentar alguma coisa aqui. Eu fico muito contente para essa notícia, porque eu acho que é muito importante para as comunidades
estrangeiro aqui no Brasil, né? Não só africano. Mas é isso que é o problema, a comunicação, que eu acho que é muito importante nessa situação e nessas aulas. Eu acho que o que a gente tem que fazer para poder, né, atingir essa população que precisa dessa informação, né, para poder se virar. É isso que é o problema. Eu já participei de uma palestra, né, a gente falou sobre isso. Eles queriam saber o que vocês querem, né, o que vocês querem que o governo brasileiro, né, traga para vocês que estão aqui como imigrante, refugiado, etc. Eu falei para eles, por exemplo, desde que eu cheguei aqui no Brasil, em 2013, eu cheguei, fiz todo o procedimento normal e acabou. Tipo, eu nunca recebi a ligação de uma órgão para perguntar se estava tudo bem. Não tem esse acompanhamento, né? Não existe. As pessoas só falam, mas realmente na prática não existe. Justamente por isso a gente batalhou. Não foi fácil para colocar essa ONG África do Coração no pé. Eu lembro, em 2014, a gente andava com a ONG na mão, porque a gente ficou revoltado, porque as pessoas falavam, mas não acontecia nada. Porque o cara, se ele não tivesse documento, se ele não tivesse a carteira de trabalho, se ele não tivesse um acompanhamento psicológico, social, se ele não tiver tudo isso, como é que ele vai poder se virar? Eu me virei sozinha, mas às vezes eu fico pensando como que as outras pessoas, por exemplo, que não têm acesso à informação, à mídia, como é que eles se viram? É muito, muito, muito importante a comunicação nessa hora. Então eu acho que a gente tem que começar a conhecer como ela está fazendo esse trabalho, as comunidades, né? Porque a partir das comunidades que a gente vai podemos criar um grupo, né, para poder passar as informações, porque eu acho que é muito importante para eles saberem, porque tem muitos imigrantes aqui perdidos, não sabe o que está acontecendo, nem sabe como tirar uma carteira de trabalho, não sabe como tirar um CPF, não sabe como fazer um currículo para poder ter acesso ao trabalho. É muito, muito triste. Então, acho que nessa hora a gente precisa de informação, de comunicação de verdade. É isso que eu queria acrescentar. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, já caminhando no encerramento, quero apenas deixar um registro aqui, que essa mesa nos ensinou várias coisas, pelo menos eu aprendi muitas coisas. E ficou claro para mim que há uma questão em disputa. E o que está em disputa são os direitos humanos. Se eles serão tratados no registro generoso que vem desde a sua origem, ou se eles serão tratados como responsabilidades residuais que os Estados têm que cumprir em função de mudanças estruturais do capitalismo. Essa é a nossa disputa. Eu creio que essa mesa contribuiu muito para fortalecer e dar mais organicidade, mais integração, a perspectiva generosa, que ela abrange não apenas migrantes, mas subempregados, desempregados, idosos, comunidade LGBTI, todos os atingidos desfavoravelmente por esse processo, né? E para encerrar, eu quero aqui reivindicar uma personagem histórica que foi lembrada pelo professor Ives, que é a Dolores Ibarruri. Ela não apenas forjou a expressão Estado Democrático de Direito, como também uma frase de resistência que me parece ser muito apropriada ser nossa consigna. No passarão. Muito obrigado. Obrigado, professor Ângelo, pela coordenação da mesa.
Aí encerramos os trabalhos do primeiro dia do Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito e informamos que amanhã as atividades terão início com a mesa número 3 a partir das 9 horas aqui no mesmo auditório, mas um pouco antes teremos um café de boas-vindas para todos aqui para que nós possamos começar bem o dia. Muito obrigado, até amanhã e um bom trabalho a todos.